Quem quer ouvir a palavra do Senhor, levanta a sua mão e diga um amém gostoso. Um amém para o Senhor, um amém para a sua palavra. E é com grande alegria que eu apresento para vocês o pregador desta noite, o bispo David Roller. Ele é bispo do concílio norte-americano e veio presidir esse concílio, veio estar conosco para ser uma bênção. Já tem sido uma bênção e será, na presença de Deus, uma grande bênção para nós. Recebamos com muita alegria o bispo David Roller. Era uma vez, faz muito tempo, em um lugar muito longe de aqui, havia uma conversação, um diálogo profundamente en el conselho de Deus. Había una conversación. Y se escuchó una voz que decía, alguien tiene que ir. Alguien va a tener que poner un cuerpo. Y en la decisión más extraña de todo el tiempo, el que iba a crear todo el universo, dijo, eu vou a ir, eu vou a poner a terra. Mas esse primer día natal no fue nada lleno de alegría. No es como hoy que el día de Natal hay Papá Noel, árboles navideños. No. Porque primero los asirios, después los babilonios, después los egipcios, después los griegos y ahora los malditos romanos. Los arrogantes romanos. Los romanos estaban encima del pueblo. Los romanos con sus coliseos crueles, con sus acueductos, con sus ensaladas César. Los romanos estaban encima del pueblo, el povo de Dios. Y el pueblo estaba clamando a Dios diciendo, envíanos un libertador. Los maíz y los pais cada noche a acostar a sus filhos decían, menina, menino, quieto, duérmete, duerme. Muy pronto va a venir a esperanza nosa. Espera un poquito más. Va a venir a esperanza. Espera un poco más. Viene a esperanza. Mas a verdade, no había mucha evidencia de esa esperanza. Ese povo se decía, somos el povo escogido de Dios. Mas no había mucha evidencia. Ellos contaban historias del pasado, contaban historias de hace 1000 años, contaban historias de un niño nació en Belén, un niño que recogió 5 piedras, un niño que tiró a piedra a los filisteos, a Goliat y mató a Goliat. Mas estoy relatando una historia de hace 1000 años. No había mucha evidencia de que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Qué más? ¿Y ahora qué puede pasar? Los romanos están encima de nosotros. Bueno, você puede ser una joven que pierda un mes, que pierda la segunda mes. Y sus miedos son confirmados cuando siente el movimiento en su barriga de un niño.
Y ahora que, primero los romanos, y ahora estoy embarazada siendo una joven soltera. ¿Qué más malo puede suceder? Los romanos dicen, vamos a extraer más dinero de vocês. Vamos a tener un censo, vamos a extraer más impuestos de vocês. Y você tem que caminar 100 kilómetros hacia el sur del país con José. Y vocês llegan a ese pueblo de nombre, por coincidencia, de nombre Belém. This is a crazy story. Então essa história é meio maluca, Because here we have a people who say they are the people of God. porque aqui nós temos um povo que se diz povo de Deus, But there's no evidence of that. mas não havia nenhuma evidência disso. The Romans are stepping on them. Os romanos estão pisando em cima deste povo. What else could go wrong? O que mais poderia acontecer de errado? Well, you could be a young woman and be pregnant and not married. Você, nesse contexto, você não poderia ser uma jovem, grávida e não casada. And so you go back to Bethlehem and you have to have this baby. E você precisa, então, voltar para Belém e ter a criança. And this baby comes, E esta criança se torna, and you hold this baby in your hands, e você segura este nenê no seu colo, and the baby's lungs fill with air. e os pulmões dessa criança se enchem de ar. Air. O ar. Air, a mixture of oxygen, nitrogen. Ar que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, Of helium and argon. de hélio e outros gases. And you don't know it, but this baby mixed up air. He was the one who designed air. E você, como mãe, você não sabe que foi quem criou o ar. The one who had made it all Aquele que fez todas as coisas. became it all to save it all. Ele se tornou tudo aquilo para salvar tudo aquilo. And you hold this baby in your hands, E você está segurando essa criança nas suas mãos. and you do not understand E você não entende that God himself has come to earth. que Deus, o próprio Deus, desceu à terra. Well, all children grow up, Bem, toda criança cresce. and this baby grew up. E este nenezinho, ele cresceu. When this baby was 30 years old, E quando esta criança, agora adulto, se torna 30 anos de he idade, turned his back on the carpenter shop and walked down to the river. ele dá as costas para a carpintaria e ele começa a pegar a estrada. His cousin is in the river. His cousin is in the river. O primo deste homem agora está lá no rio. And he is saying, repent. E este primo está dizendo, arrependa-se. And here comes his cousin Jesus down the hill. E lá vem o seu primo, Jesus, descendo aquela montanha. And John the Baptist says, no, 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 no. E João Batista diz, não, 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 não. And Jesus says, yes, yes, yes. E Jesus disse, sim, sim, sim. He goes in the water. Ele entra na água. And John takes his head E João pega a cabeça, põe a mão na cabeça. and he puts him down in the water. E ele mergulha a cabeça dentro da água. And a voice comes from out there. E uma voz vem lá do alto. Jesus comes out of the water. E Jesus, ele sai, se levanta da água. And the voice says, this is my son. E aquela voz diz, este é o meu filho. They had not heard that voice for nearly 1,000 years. Havia mais ou menos 1000 anos que esta voz não tinha sido ouvido. And they realized we are not alone. E o mundo soube que não estava sozinho mais.
Jesus liked to spend time at the lake. Jesus, ele costumava passar tempo à beira do lago. One time he was at the lake. Uma vez ele estava ali à beira do lago. A lot of people were listening to him. Muitas pessoas estavam ouvindo Jesus. Not because he was a good preacher, Não porque ele era um grande orador, pregador, but because he was a good storyteller. mas porque ele sabia contar uma história. So the people are listening, Então as pessoas estão lhe ouvindo and they're pushing him backward. e estão empurrando, estão se aproximando mais e mais de Jesus. He's almost in the water, Ele está quase entrando na água. and he sees a boat. E ele vê ali atrás dele um barco. He says to the fisherman who's in the boat, "Can I use your boat?" Ele diz às pessoas que estavam lá no barco: eu posso usar o seu barco? The guy says, "Sure." O cara diz: Jesus gets in the boat, Jesus entrou no barco. and he speaks to the people standing in the boat. E ele começa a falar ao povo de pé ali no barco. Then he says, "Go home." Depois ele diz: vai embora. And he says to the fisherman, "Let's go fishing." Ele diz aos pescadores no barco: vamos pescar? The fisherman says, "No, there's no reason to go. E os pescadores dizem: não há razão para ir. But because it's you, I will go." Mas já que o Senhor está pedindo, vamos lá. So they go out, they put the nets in the water. Então eles saem para a água e colocam as redes dentro da água. They start to pull the nets up. Eles começam a levantar aquelas redes. They think there will be no fish, Eles estavam com a ideia de que não haveria peixe nenhum naquela rede, and there are many fish. mas há muitos peixes naquela rede. So many fish they have to get another boat. Tantos peixes estiveram naquela rede que tiveram que chamar outro barco. Now there are 2 boats, 4 men. Agora haviam 2 barcos, 4 homens. They get the fish in the boats. Eles colocam os peixes no barco The boats are almost sinking, e os barcos estão quase a afundar. and the fishermen are scratching their heads. E os pescadores estão coçando a cabeça. They get back to land. Eles chegam à terra. Jesus gets out of the boat. Jesus, ele sai do barco. "Thank you." Ele diz: muito obrigado. He starts to go away. Ele começa a se distanciar deles. One of the fishermen named Simon follows him, E um dos pescadores, chamado Simão, começa a seguir Jesus. and he falls to his knees, E ele, Pedro, ele se ajoelha, ele se coloca de joelho. and he says something very strange. Ele diz uma coisa muito estranha: "Leave us alone." ele disse a Jesus: não fique perto de mim. Leave us. Sai, não fica perto. It was better before you came. As coisas aqui eram melhores do que é agora quando você está aqui. And Jesus says, "Simon, E Jesus disse: Simão, I have a better idea. eu tenho uma ideia melhor. Why don't you come with me?" Por que você não vem atrás de mim e me segue? And we'll spend our whole life together on a great adventure. E venha, passa a sua vida comigo e vamos entrar numa grande aventura. Simon said yes, E Simão disse: sim. and he followed him the rest of his life. E durante toda a sua vida ele segue aquele homem, aquele Jesus. Not everyone liked Jesus. Nem todo mundo gostava de Jesus. Some people liked him a lot, Algumas pessoas gostavam muito de Jesus, but some people did not like him at all. mas algumas pessoas não gostavam dele de jeito nenhum. The people who liked Jesus As pessoas que gostavam de Jesus were the people who had suffered in life. eram as pessoas que haviam sofrido na vida. Anyone who had felt pain in their life liked As Jesus. pessoas que tinham sentido dor em sua vida gostavam de Jesus. Anyone who had been ridiculed in life liked Jesus. As pessoas que tinham sido desprezadas e menosprezadas na vida, elas sim gostavam de Jesus. Like one time, Jesus crossed the lake. Por exemplo, uma vez, Jesus ele atravessou o mar, a lagoa. He gets to the other side, Ele chega
do outro lado do lago. He gets out of the boat, Ele sai do barco and a crazy man comes running down the hill. e um homem louco vem correndo em direção a ele. And this crazy man is really crazy. E esse homem, ele era realmente doido, ele era louco. He was naked crazy. Ele estava totalmente nu de louco. He smelled like urine. Ele cheirava de urina. This was a crazy man who lived among the dead. Ele era homem louco que vivia entre os mortos. He was a man who would cut himself Ele era homem que se cortava com faca. to almost kill himself. Ele chegava quase a ponto de se matar. He was a man who spent the day and the nighttime screaming. Ele era homem que passava a noite e o dia sempre gritando, berrando. Deste jeito. Eu não tenho esse dom. He would But you understand, Mas vocês estão entendendo, não estão? some people are crazy, but they're kind of cute. Algumas pessoas são meio malucas, mas são meio engraçadinhas. But this man was crazy, scary crazy. Mas esse homem, ele era maluco e dava medo. The children in that town could not sleep at night because they could hear him screaming. As pessoas ali perto, no vilarejo, não conseguiam dormir porque estavam ouvindo esses gritos. And now he's running at Jesus, Agora ele está correndo em direção a Jesus, a naked man. homem nu. He gets to Jesus and he falls on his knees. Ele se aproxima de Jesus, chega próximo e ele se ajoelha. And he says to Jesus, E ele disse a Jesus: "Don't send me to the abyss. não me lança no abismo. Do not torture me." Não me tortura, Jesus. And Jesus says, "Son, E Jesus disse a ele: filho, what's your name?" qual é o seu nome? The man says, "My name is Legion because we are many." E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. And Jesus says, "Well, Legion, E Jesus disse: então, Legião, you cannot stay here because this one is mine." você não pode ficar aqui porque esse é meu. The man looks around O homem, ele olha e começa a ver as coisas. and he saw a herd of pigs over on the hillside. Ele vê ali uma manada de porcos ali ao lado. And he says, "To the pigs then, send us to the pigs." Então a legião disse: então nos manda para os porcos, me manda para os porcos. Jesus says, "Okay, to the pigs with you then. Então ele diz: para os porcos, vai para os porcos. But you cannot stay here because this one is mine." Mas você não pode ficar aqui porque este é meu. The evil went into the pigs, Aquele mal se deslocou e foi para os porcos. there were about 2,000 of them. Havia mais ou menos 2.000 porcos. They ran down the hill, Eles descem aquela ladeira and they drowned themselves in the lake. e eles se afogam ali naquele lago. 2,000 little piggies drowned floating in the lake. 2.000 porquinhos ali mortos em cima daquela água. The owners of the pigs heard about it, Donos dos porcos ficaram sabendo and they came out to see. e saíram para ver o que tinha acontecido. And they found the crazy man, and he was no longer crazy. Eles viram aquele homem maluco, He was all dressed, he had clothes on. ele estava são, ele estava vestido agora. He was seated on the ground listening to Jesus. Ele estava ali sentado, ouvindo Jesus. The owners of the pigs looked at the man,
os donos daqueles porcos olharam para o homem, and they looked at their dead pigs, eles olharam para o lago, viram aqueles 2.000 porcos mortos ali no lago, and they said the same thing Peter had said. e eles disseram a mesma coisa que Pedro havia dito: Leave us alone. saia, deixe-nos. But you can see why some people liked Jesus a lot. Dá para entender, não dá? Porque algumas pessoas realmente gostavam de Jesus. And you can see why other people did not like him at all. E dá para entender também porque algumas pessoas não gostavam de Jesus. People like me were the ones who did not like Jesus. Pessoas como eu, nós não gostávamos de Jesus. People who wore ties to church. As pessoas que usavam gravata para os cultos. People who had positions of authority in the church. Pessoas que tinham grandes cargos de poder na igreja e na sociedade. Like one time, one of these religious lawyers came to Jesus. Por exemplo, um desses advogados religiosos uma vez se aproximou de Jesus. And he said, "What do I have to do to go to heaven?" E esse advogado, esse mestre da lei, disse a Jesus: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus said, "What do the scriptures tell you?" E Jesus olhou para ele e disse: o que dizem as escrituras? The man thought. O homem pensou. He said, Ele disse: "Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself." Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bravo! And Jesus said to him, "Do that and you will live." E Jesus simplesmente olhou para ele e disse: faça isso e você viverá. But the man wanted to escape from his responsibility. Mas não era isso que ele queria escapar da sua responsabilidade. So this religious man said, but second question. Mas o homem, aquele mestre da lei disse: não, eu tenho outra pergunta, Jesus. Who is my neighbor? Quem é o meu próximo? Jesus said, "You don't know what the word neighbor means?" E Jesus disse: você não sabe o que significa a palavra próximo? He said, "Do you know that road that goes from Jerusalem to Jericho?" Aí Jesus disse a ele: olha, você conhece aquela estrada que desce lá de Jerusalém e vai até Jericó? The man said, "Yeah." O homem disse: sim, conheço a estrada. And Jesus said, "You know that part where the thieves hang out?" E você sabe aquele trecho da estrada onde costumam ficar os bandidos? The man said, "Yeah." O homem disse: sim, eu sei. Jesus said, "Well, one day a man went walking down that road. Então Jesus disse: olha, um dia um homem foi pelaquela estrada, estava caminhando pelaquela estrada. The thieves jumped out. Os bandidos se lançaram em cima desse homem, They took off all his clothes. tiraram toda a roupa dele, They hit him and beat him. machucaram ele, deram um tapa nele, bateram nele, They took all his money. levaram todo o seu dinheiro And then just for fun, they half killed him. e só por brincadeira quase deixaram ele morto de tanto bater nele. They left him there and ran away. Eles deixaram ele ali na estrada e foram embora. Jesus said, pretty soon another person came down the road. Jesus disse: daqui a pouco lá vem alguma pessoa descendo por aquela estrada. He was dressed up very nice with a tie on. Ele estava tudo vestido, com gravata, com terno. He was a pastor of an evangelical church. Ele era pastor de uma igreja evangélica. He got to where the man was. Ele se aproximou daquele homem. He saw that man Ele viu aquele homem and he ignored him e ele ignorou. and he went on his way. Ele continuou o seu caminho. Pretty soon came the second man. Daqui a pouco veio o outro homem. He played guitar in the praise worship team. Ele tocava violão na equipe de louvor. He came down the road. Ele também estava caminhando pela estrada. He got to where that man was.
Ele chegou naquele lugar onde estava aquele homem. and he did the same thing. E ele fez a mesma coisa. He stepped to the other side and went on his way. Ele se deslocou, passou por volta e continuou a sua jornada. Then Jesus said a third man came. Aí Jesus disse, veio um terceiro homem. He was a Bolivian. Ele era boliviano. And this Bolivian got to where the man was. E aquele boliviano passou e viu aquele homem. He was not even a Christian, O boliviano nem crente era, but when he saw the man, he had compassion on him. mas quando ele viu o homem, ele teve compaixão dele. He got some wine out of his bags and he cleaned his wounds. Ele tirou um vinho lá do cavalo e ele colocou em cima das feridas. Then he got some oil out of his bag and he put the oil on his wounds. Aí ele pegou algum óleo e também colocou sobre as suas feridas. Then he picked him up and put him on his animal. Ele pegou aquele homem nos braços e colocou em cima do seu animal. And then he took him down to the hotel. He took him down to the hotel. Aí levou ali para a pensão, para o hotel. He got to the hotel and he said to the man at the desk, "Here's my Visa card. E ele disse, olha, aqui está meu cartão Visa. Whatever it costs, charge it to my account." Olha, você tem aqui o número do meu cartão, o que for necessário, a conta desse homem está coberto. And then Jesus said to this religious man, Agora então Jesus disse a este homem religioso. "Now which of those three Ele pergunta, qual desses três understood the simple meaning compreendeu o simples sentido, o significado of the word neighbor?" da palavra próximo? The man was quiet. O homem ficou quieto, He was embarrassed. ficou com vergonha, He was angry. ele estava bravo. He said, "Well, I suppose it was the Bolivian." Bem, eu acho que deve ter sido o boliviano. You can see why they did not like Jesus. Dá para entender porque não gostavam de Jesus. They made a plan. They made a plan. Fizeram um plano. I don't have time to tell you most of what Jesus did. Eu não tenho tempo hoje para dizer a maior parte daquilo que Jesus fez. I can't tell you about when he fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. Eu não posso hoje falar da ocasião em que ele deu de comer, deu suficiente para uma multidão de 5.000. I can't tell you about the time when he changed water into wine. Não posso comentar hoje sobre quando ele transformou água em vinho. I can't tell you about when he sat down with a Samaritan woman. Eu não posso dizer daquela ocasião que ele se sentou com uma mulher samaritana. I can't tell you about when he sat down at nighttime with Nicodemus. Não tenho tempo para falar sobre quando Jesus sentou com o homem Nicodemos também para conversar à noite. I can't tell you about when he put mud on the eyes of a blind man and healed him. Eu não posso lhe contar a história de como ele colocou lama nos olhos de um cego e ele veio a enxergar. I can't tell you about the time where there was a man who was lame and Jesus healed him. Eu não posso hoje à noite contar sobre aquele aleijado que Jesus curou. I can't tell you about the lepers that he healed. Eu não posso hoje à noite, não tenho tempo para falar sobre os leprosos, muitos leprosos que ele curou. I can't tell you about the time he raised Lazarus who had been dead for 4 days. Eu não tenho tempo para contar de Lázaro que estava morto há 4 dias e Jesus o ressuscitou dos mortos. I just want to remind you that the last week of his life was a difficult week. Eu só quero lembrar vocês que a última semana de sua vida foi uma vida muito difícil. He wanted to tell his followers what was going to happen. Ele queria contar para os seus seguidores, os seus discípulos, o que ia acontecer. So he took a loaf of bread Então ele pegou um pedaço de pão and he broke it in two. e ele quebrou, ele partiu aquele pão. And he said, just like this bread is broken in two, my body's going to be broken in two. Ele disse, olha, assim como este pão que foi partido, assim acontecerá com o meu corpo que será quebrado. But they did not understand.
mas não entenderam. He said, look at this wine, and he took a glass of wine. Aí ele pegou um cálice com vinho e ele disse, olha para esse vinho aqui. Just as this wine is poured out, my blood will be poured out. Assim como nós despejamos vinhos dentro de um copo, dentro de um cálice, assim também o meu sangue vai ser despejado. But they didn't understand. Mas não entenderam. The only one who understood O único que entendeu was a woman. foi uma mulher. She stood over him with a glass, with a jar of perfume. Ela esteve junto com ele e ela estava com uma jarra de perfume. Because she understood that when he said he was going to die, he really meant it. Porque ela sim entendeu que quando ele disse que ele ia morrer, de fato ele ia morrer. And in an act of violence, she broke that jar of perfume for the dead. Então ela quebrou aquela jarra cheio de perfume para os mortos. And this perfume fell on Jesus' head. E o perfume foi derramado sobre a cabeça de Jesus. It ran down upon his clothes. E foi derramado sobre todas as suas vestimentas. The whole room smelled like death. The whole room smelled like death. E aquela sala toda tinha o cheiro, o odor de morte. One of the disciples jumped up Dos discípulos se levantou. and he said, "Woman, what have you done? Ele disse a ela, mulher, o que você fez? You should have sold that and given the money to the poor." Você deveria ter vendido o perfume e dado dinheiro aos pobres. And Jesus said, "Take it easy, Judas. E Jesus disse, fica frio, Judas. She understands me." Ela me entende. Judas slipped out the back door. Judas, ele saiu pela tangente para fora. He made arrangements. Ele combinou alguma coisa. That last week, Jesus went out to a garden of olive trees. Naquela última semana da sua vida, Jesus ele foi para um jardim de oliveiras. He threw himself down, face down, in the leaves of the olive trees. Ele se jogou ao chão, ali entre as folhas das oliveiras. And he cried out to his father. E ele clamou ao Pai. And he said, "Isn't there a plan B?" Ele perguntou ao Pai, será que não tem um plano B? Isn't there a different way? A different way? Será que não há um caminho diferente? Nevertheless, not my will, but your will. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. It was nighttime. Era noite, They came with torches and swords. vieram com tochas e espadas. They arrested Jesus. Eles prenderam Jesus, They hit him. deram tapa nele, They spat on him. eles sentaram em cima de Jesus. They spitted on him. Eles cuspiram em Jesus. They had a trial of Jesus. Havia um julgamento de Jesus. They convicted Jesus. Ele foi achado culpado. They nailed him to a piece of wood. Eles cravaram ele num pedaço de madeira. They took him outside the city and they raised up the wood. Eles levaram ele para fora da cidade e ergueram aquele pedaço de pau. And he hung there. E lá ele ficou pendurado. The women watched it all. As mulheres viram tudo. They said, "Any moment now. Eles disseram, bem, a qualquer instante agora, In any moment you're going to see him jump off the cross. nós vamos ver ele saltar da cruz. You're going to see the power of God over the Romans." Você vai ver o poder de Deus sobre os romanos. The clock moved slowly
Mas o tempo passou lentamente. Jesus hung lower and lower. E Jesus foi se agachando, foi descendo naquele pedaço de madeira. And finally he called out, E finalmente ele grita, ele clama. Eloi, Eloi, Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. lama sabachthani. El Salmo de David. Um salmo de Davi. Oh, sorry. English. Yeah, English. I got it. Yeah, I'm trying to think what it is in English. El Salmo de los desamparados. Yeah. The Psalm of those who have been abandoned. O salmo dos desamparados. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me abandonou? And the women looked at each other, confused. E as mulheres ali, olhando, vendo essa cena, estão confusas. No! Não é para ser assim. That's not the story. Essa não é a história que a gente esperava. Like David, he's supposed to clean our country of the Romans. Assim como Davi fez, ele deveria tirar esses romanos da nossa terra. Evil cannot win. O mal não pode vencer. They did not know Eles não sabiam that a bigger plan que plano ainda maior was developing. estava desencadeando. They saw with their own eyes. Eles viram com os seus próprios olhos. They saw hope die. Eles viram a esperança morrer. They saw Nicodemus come with Joseph and take down the dead body. Essas mulheres viram Nicodemos vindo junto com Arimateia e tiraram o corpo daquele madeiro. They saw those two men wrap the dead body in a cloth. E eles viram aquele corpo sendo envolto de panos. The women saw those two men take the body and put it in a tomb. E as mulheres viram aqueles dois homens levarem aquele corpo para um túmulo e deitar o corpo dentro do túmulo. The women saw the Romans come and put a big stone in front of the tomb. E aquelas mesmas mulheres viram os romanos colocar uma grande pedra em frente do sepulcro. It was a Friday. Era sexta-feira. On Saturday, the whole universe held its breath. No dia de sábado, o universo todo estava segurando o seu fôlego. The next day, the women got dressed in the dark. Naquele próximo dia, as mulheres se vestiram e saíram na escuridão. They didn't want to wake up the men. Eles não queriam acordar os homens. They put bottles of oil under their arms. Eles colocaram jarras de óleo, botijas de óleo debaixo dos seus braços. And bundles of spices under their arms. E também especiarias também debaixo do outro braço. They slipped out of the houses quietly. Elas saíram das casas bem devagarinho, bem quietinhas. They walked toward the garden. Elas foram em direção ao jardim. They had no hope in their hearts. Não havia esperança no coração delas. They were simply going to do their duty. Elas simplesmente iam fazer o seu dever. They were simply going to take that dead body. Iam pegar aquele corpo. And they were going to put oil on it and spices. Iam colocar óleo e especiarias. The only thing the women said to each other was, "Who's going to move the stone?" A única coisa que as mulheres disseram uma para a outra é: quem é que vai tirar essa pedra? But when they got to the garden, something was wrong. Mas quando chegaram naquele jardim, alguma coisa estava errado. Something very strange had happened. Very strange had happened. Alguma coisa muito estranha havia acontecido. The rock was not there. A pedra não estava mais ali. It appeared that there had been some kind of struggle. Aparentava que havia alguma luta que acontecera ali. The women didn't know what to think. As mulheres não souberam o que pensar. They went across the garden.
Atravessaram o jardim, They got to the tomb. chegaram até o túmulo, They went inside. entraram dentro do túmulo. The first thing they saw was that long cloth that Joseph had wrapped the body in. A primeira coisa que viram foi aquele pano, aquele mesmo pano no qual Jesus havia sido embrulhado. There was the cloth, but there was no body. Ali havia o pano, mas não havia o corpo. The second thing they saw was the cloth that had been on Jesus' face. E a segunda coisa que eles viram era o pano que estava sobre a face, o rosto de Cristo. It was folded up, but there was no body. Estava ali dobrado, mas não havia corpo. They realized they were not alone in the tomb. De repente elas perceberam que não estavam sozinhas dentro do túmulo. There were two other beings with them. Haviam outros dois seres ali com elas. Later, when the women tried to describe what those beings looked like, Mais tarde, quando elas tentaram lembrar como eram esses seres, elas disseram they said they were shiny. eram brilhantes. They said they looked like snow dressed in lightning. Pareciam neve vestido de relâmpago. And these men said to them, E estes homens disseram a elas: "What are you doing here? o que você está fazendo aqui? This is a place for dead people. Este lugar é um lugar para os mortos. And he is not dead." E ele não está morto. So go and tell the men. Então vai e conte isso para os homens. The women stumbled out into the early morning sunlight. E elas saíram daquele túmulo e entraram naquele sol brilhante. They're more confused than ever. Agora sim, elas estão confusas. What has happened? O que aconteceu? They went and told the men. Elas foram aonde estavam os homens. The men were also confused. Os homens também estavam confusos. That afternoon, Naquela tarde, they were all in a room. eles estavam todos numa sala. They were afraid. Estavam com medo. They were afraid the Romans were going to come. Estavam com medo de que os romanos iam chegar e bater na porta exatamente assim. They were afraid someone else was going to be crucified. Achavam que outro ia ser crucificado, mais um ia ser crucificado. When all of a sudden Jesus appeared in the middle of them. E de repente apareceu Jesus no meio deles. And they said, "It's a ghost." E disseram: é um fantasma. Oh, ghost. É um fantasma. Jesus said, "No, no, no, it's me." Jesus disse: não, sou eu mesmo. But they thought it was a ghost. Mas eles acharam que era um fantasma. He said, "Look at my hands. Ele disse: não, olha a minha mão. Look at my side." Olha aqui no meu lado. They thought, "No, it's a ghost." They thought, "No, it's a ghost." Não, eles disseram: não, fantasma. Jesus said, "I know. Jesus disse: agora eu sei o que eu vou fazer. Do you have anything to eat? Vocês têm alguma coisa para comer? Because you all know that ghosts cannot eat." Porque você sabe que fantasma não come. Somebody said, "Oh yeah, here's some fish." Alguém disse: aqui tem um pouquinho de peixe. And they gave it to the ghost. E deram o peixe para o fantasma. And the ghost, well, what they thought was a ghost took it. Aquilo que parecia para eles fantasma, pegou aquele pedaço de peixe. And he ate it with real teeth. E ele comeu aquele peixe com dentes verdadeiros. And he swallowed it with a real throat. E ele engoliu aquele peixe com uma verdadeira garganta. But their minds could not understand this. Mas eles ainda não estavam compreendendo. They saw him die. Eles viram Jesus morrer. But somehow he had appeared through the walls of the building. De alguma forma ele havia atravessado paredes. So he had a different kind of body. Então o corpo certamente não era o mesmo tipo de corpo. But they saw him eat, so he had a real body. Mas viram ele comer, então ele tinha um corpo verdadeiro. He looked like him, but he was different. Parecia como aquele Jesus, mas ele era um pouquinho diferente. And he tried to explain to them. E ele tentou explicar para eles. They didn't understand. Mas não compreenderam.
We do not understand. Nós também não compreendemos. Then he did this. Então ele fez o seguinte. And he said, receive the Holy Spirit. Ele disse: recebei o Espírito Santo. The same way Assim como the Father sent me, Assim como o Pai me enviou, I am sending you. eu estou lhes enviando. He was with them just a few more days. He was with them just a few more days. Ele ficou com eles só mais alguns dias, Just long enough to help them understand só o suficiente para eles entenderem that he had not only died, que ele não só havia morrido, but he had broken death. mas que ele havia quebrado a morte. That he had broken death for all time. Ele rompeu a morte por todo o tempo, To help them understand para que eles pudessem compreender, that the one who had made everything in the beginning, para que eles compreendessem que aquele que fez todas as coisas no início deste mundo, that the one who had made the dirt, aquele que fez o solo, a terra, had dressed himself in dirt havia se vestido de terra to come and redeem it all, to fix it all. para que tudo isso pudesse ser redimido. And then he said, Então ele disse: I'm coming back soon. logo eu vou voltar. But while I am gone, Mas enquanto eu não voltar, enquanto eu estiver longe, I send you the same way the Father sent me. eu lhes envio da mesma forma em que o Pai me enviou. And that, my friends, E isto, meus amigos, is the story of Jesus. é a história de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. Você ama as histórias de Jesus? Então aplauda, porque Ele está aqui nessa noite. É Ele que tem feito diferença na nossa existência. É esse Deus maravilhoso que transforma a nossa história. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Louvado é o nome do Senhor. Que as histórias do Senhor sejam vivas a cada momento em nossos corações. E que possamos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações.